hospital, na parte de emergência. E aí muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a como tratar, né? Até mesmo a população, né? Chega lá com a queimadura, com material em cima. E aí a gente tem que saber como lidar quando esse paciente chegar para você. Então lembrando que o paciente ele pode chegar tanto no hospital como no posto de saúde. Eu já peguei muitas pessoas com queimadura leve de primeiro grau e já peguei até de segundo. Geralmente quando é de terceiro, uma coisa mais grave, o pessoal vai direto para o hospital. Mas aí a gente tem que saber direitinho como lidar com essas situações. Priscila me mandou a relação do pessoal do estágio. Do estágio não, do laboratório. E aí eu vou dar uma olhadinha com calma. Tem 2 pessoas que não responderam ainda, né, Priscila? Foi, uma disse a mim que poderia ser em qualquer dia. Agora a outra não respondeu, não. Aí a gente vai ver, porque o laboratório faz parte da disciplina, né? Então é obrigatório todo aluno passar pelo laboratório, pela aula prática. Se não passar, não vai passar na disciplina, de jeito nenhum. Eu não vou aprovar aluno sem passar pelo laboratório, não, porque a gente está se esforçando ao máximo diante dessa pandemia e vocês também têm que se esforçar. Então a gente vê a dificuldade de cada um, né, para a gente tentar adequar. Agora ficar sem fazer não dá, né? Então a maioria já disponibilizou as datas. Eu vi que teve 1 ou foi 2 alunos ali que disseram que só podia um dia. Então a gente só vai dar 2 dias de 5. Então um dia é muito pouco. Então a gente vai dar 2 dias para cada grupo e fora a avaliação, né? Então faça um esforcinho. Eu vou dividir os grupos direitinho. Eu vou colocar as datas. Depois que eu fizer isso, eu vou conversar com o Leônidas, que é o coordenador do laboratório, para a gente fechar direitinho, passar todas as orientações sobre o uso do laboratório, a entrada na faculdade, para não ficar nenhuma dúvida e a gente não ter problema com relação a isso. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes tais como energia térmica, química ou elétrica, capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro, de segundo ou de terceiro grau. Não existe 4º grau, né? Até hoje eu pesquisei, né? Se eu não me engano foi Giovana que disse que viu. Realmente o professor Rômulo Passo tem uma aula que ele cita, né? Ele não fala que tem, ele cita que existe, né, o 4º grau. Porém o Ministério da Saúde só menciona até o 3º grau. E existe também um site específico de queimadura que é vinculado ao governo, né, o Ministério da Saúde, que também lá só cita até o 3º. Isso aqui a gente já falou, né, deu uma introduçãozinha. Eu vou passar direto. A pele vocês também já estudaram,
né? Até mesmo para fazer curativo você precisa entender como é que funciona a pele para administrar também o medicamento, né? Então a pele é os órgãos, né, atingidos pela queimadura, né, a mais afetada, considerando também o maior órgão do corpo humano. A pele é a parte do organismo que recebe, que recobre e resguarda a superfície corporal, tendo algumas funções, tais como controlar a perda de água e proteger o corpo contra atritos. A pele desempenha também um papel importante na manutenção da temperatura geral do corpo, devido à ação de glândulas sudoríparas e de capilares sanguíneos nela encontrados. A pele forma uma barreira protetora contra a atuação de agentes físicos, químicos ou bacterianos sobre os tecidos mais profundos do organismo. Além disso, a pele é composta por camadas que detectam as diferentes sensações corporais, como o sentido do tato, a temperatura e a dor. As camadas que compõem a pele são a epiderme e a derme. De igual forma, existem ainda na pele vários anexos, como as glândulas sebáceas e os folículos pilosos. Na fase aguda do tratamento da queimadura, vários órgãos são afetados, em intensidade variável dependendo do caso. Tratamento de emergência das queimaduras. Então, primeiro, o tratamento imediato de emergência. Então, o paciente, né, sofreu a lesão e aí vai para o hospital ou para uma unidade de saúde. Né, ele vai ser atendido imediatamente, principalmente se for de segundo e terceiro grau, né? E o que é que a gente precisa fazer? Interrompa o processo de queimadura. Então você tem que ver o que é que está causando ali. Se for um agente químico, então a gente tem que remover. Se for uma pessoa que está sofrendo um choque elétrico, a gente tem que desligar, né, a energia antes. A gente tem que interromper para não agravar. Depois, remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses do local, lógico, né? Porque se a queimadura for no pé, você tiver com um anel, não tem para que estar retirando, né? Cubra as lesões com tecido limpo. Se você estiver no hospital ou na unidade de saúde, esse tecido limpo pode ser a compressa estéreo. Todo mundo sabe que é a compressa estéreo, né? Então, quem nunca viu, eu acredito que lá no laboratório deve ter, né? Até eu fiz o pedido do material para ser comprado, né? Mas da última vez que eu entrei no laboratório tinha até um pacote fechado, eu abri, tinha bastante compressa. Então é cobrir as lesões com tecido limpo, né? Por que cobrir? Né? Por exemplo, se você estiver na rua, né, você trabalha no SAMU, vai fazer ali o resgate, cobrir para que nenhum processo ali, nenhuma bactéria, nenhuma poeira, né, nenhum material venha ficar em cima da lesão. Segundo, tratamento na sala de emergência. Então tem que fazer a avaliação das vias aéreas. Avalie a presença de corpos estranhos, verifique e retire qualquer tipo de obstrução. Então as vias aéreas, né, na emergência, ela é prioridade, é fundamental. Então lá quando a gente estiver fazendo a avaliação primária do paciente, vocês vão ver muito bem isso. É que a gente tem que focar muito nas vias aéreas, que é por onde nós respiramos, né? Respiração. Aspire as vias aéreas superiores se necessário. Se não for necessário, não precisa.
Administre oxigênio a 100% com máscara umidificada. Então lá no oxigênio tem o umidificador, você já conhece, né? Sabe que para administrar oxigênio tem que ter. Então paciente com queimadura, ele precisa de suporte de oxigênio, né? Porque vocês sabem que a célula, né, ela precisa de oxigênio. E aí a célula, como a pele, né, ela é o maior órgão do corpo, né, se você perdeu ali, você vai perder muito oxigênio. Então precisa repor, né, o oxigênio. Na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por 3 horas. Pessoal, o que seria essa intoxicação por monóxido de carbono? Ninguém tem ideia? Vamos prestar atenção nas aulas, que as notas não foram muito boas não, viu? Vou logo adiantando. Não terminei de corrigir tudo não, mas as primeiras que eu peguei aqui foram umas notas muito boas não. Seria fumaça? Exatamente. Então quando algum objeto queima, né, ele libera monóxido de carbono. E aí o paciente inala, né? E aí, se você suspeitar, né, foi um incêndio, né, e esse paciente estava lá e possivelmente inalou, né, o carbono, monóxido de carbono, aí você tem que passar no mínimo 3 horas ali, a não ser que o médico ele peça para interromper. Suspeita de lesão inalatória, queimadura em ambiente fechado com acometimento da face, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispneia, queimadura das vibriças, insuficiência respiratória. Então tem que prestar atenção, né, como eu já falei, nas vias respiratórias. Então você tem que suspeitar dessas lesões, né? O paciente ele pode estar internamente, né, na região que a gente respira, né, e no pulmão. Então tem o estetoscópio, dá para você dar uma auscultada, né, se tiver presença de secreção ou ele estiver falando rouco, ele pode estar. Andrei tá pedindo pra aceitar ela. Não chegou nada aqui não, viu? Manda ela mandar de novo. Ô, Cássio, essa aspiração das vias aéreas, ela é feita pela inseração de catéter nasal? Você já viram um aspirador? Uhum. Pronto, no aspirador tem como se fosse uma mangueira. Você vai introduzir a mangueira, né, para aspirar aquela secreção que está saindo ali. Que no caso, Cássio, esse procedimento é do enfermeiro, né? Porque aí já é um procedimento invasivo, né? Ou não? Não necessariamente, viu? Dependendo do tipo de suporte que esteja ali na hora, né? Então, se chegar lá um suporte básico, não vai ter o enfermeiro, só vai ter o técnico. E aí tu vai esperar o enfermeiro chegar para poder aspirar o paciente, tu podendo fazer. Técnico de enfermagem aspira até recém-nascido, que eu já vi. Então não sei se vocês já passaram lá na obstetrícia. Aí tem os bebês, né, que precisam aspirar. É um procedimento simples, não é um procedimento que vai causar algum prejuízo, não. Muito pelo contrário, né? Ô, Cássio, no dia que a gente estava estagiando no regional, aí a técnica fez. Exato. Chegou uma senhora na secreção, ela botou o aspirador para ir aspirando, para ajudar ela. Isso. É um procedimento simples, não é um procedimento que você vai colocar o catéter até no pulmão do paciente, é só ali na narina, né?
Até as mães em casa, quando o bebê tá gripado, com muita secreção no nariz, elas dão uma lavadinha ali com soro, dá uma aspirada até com a própria seringa para tirar ali a secreção, né, do nariz, para melhorar a respiração do bebê, né? Então, se você vê que está saindo secreção, o paciente está com dificuldade de respirar, né, bota lá o aspiradorzinho. Ele não aspira com tanta, tipo um aspirador de pó, né? Ele não tem tanta força assim, não. Ele vai aspirar aos poucos. Então não tem medo, não. Aos pouquinhos mesmo que ela tava botando. Isso. Aí não tem medo, não. Eu não sei se lá no laboratório tem aspirador. Se tiver, aí a gente pode fazer até um testezinho com ele lá. Seria bom se fizer ir lá no laboratório pra gente dar uma olhadinha direitinho. Isso. Ô, Cássio, aí o aspirador, ele é usado de forma direta ou ele fica conectado, tipo, num catéter para fazer a aspiração? Ele já tem um catéter. É uma mangueirinha. Só que ele funciona na eletricidade, né? Então tem que ter eletricidade no local. É um aparelho elétrico. Mantenha a cabeceira elevada a 30 graus, né? Paciente. Indique intubação orotraqueal quando? Aí, claro que a gente não vai indicar. Quem vai indicar é o médico, né? Se a escala de coma de Glasgow for menor que 8, vai intubar o paciente. Se a saturação for menor que 60, né? Se o carbono for maior que 55 na gasometria, isso aqui a gente só vai poder ver, na verdade, ou no suporte avançado de vida, né? A saturação dá para ver, mas isso aqui na gasometria só no suporte avançado de vida ou no hospital. E hospital que tenha suporte, viu? Porque aqui eu acho que não tem, não. Em município. É porque também faz tempo que eu tirei plantão aqui, eu não sei se fazem esse tipo de procedimento. Eu acredito que não. Não é todo mundo que faz, não. O SAMU daqui, eles têm o SAV ou só tem o SBV? Suporte básico. E olha lá. Porque é o que eu mais vejo por aqui, eu nunca vi o avançado, não. No município só tem o básico. A gente só pega o avançado em Recife. Acho que nem no Cabo tem o avançado. Se tiver... Básico do básico daqui, viu? É o básico do básico. E quando tá funcionando, né? Porque aqui a gente tava no plantão, aí chegou uma intercorrência, o SAMU não tinha nem medicação para levar para o paciente, caso ele tivesse uma parada no caminho, nem nada. Teve que preparar lá no hospital e entregar a seringa já com a medicação pronta para os meninos do SAMU, que ia com o médico foi com eles. Mas no SAMU não tinha medicação nenhuma para fazer nada. Não, isso é uma dificuldade que todo município tem. Não é só aqui em Escada, não. Se você descer ali para Primavera, cadê Cícera Maria, a outra? Tá por aí? Tá não, né? Amaragi tem SAMU? Ribeirão tem SAMU? Tem, Betinha? Tem, né? Tem. Pronto, mas deve ser o básico também, igual aqui. Passou um tempo desativado, mas voltou. É igual aqui, desativa, aí depois volta, mas volta, né? Só aquele. Só pra dizer que voltou mesmo. Mas é assim mesmo, né? A gente só tem um suporte melhor em Recife, né? E olhe lá, porque Recife, a quantidade de pessoas lá é muito. Então, para cada bairro tem uma ambulância, né? Quando você chega para o município, é uma ambulância só para o município todo. Hoje mesmo chegou um rapaz lá no posto, né, dizendo que tinha uma senhora lá que estava nua dentro de casa, com o pé inchado, né, numa situação bem difícil. Eu digo, olha, vocês têm que ligar para o SAMU, porque eu, como enfermeiro, eu não posso fazer nada. Eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Né? Então, primeiramente é a família, né, que tem que cuidar. E aí, se for
problema como esse tipo aí, tem que ligar pro SAMU. Aí disse, qual é o número? 192, pode ligar lá. Aí eu não sei o que foi que aconteceu depois. Porque assim, vai mandar uma ambulância dessa pequena, né? Não é a função deles atender esse tipo de chamado. Qual é a função dessa ambulância pequena? É só para transportar, né, paciente, né, e paciente estabilizado. Caso de urgência e emergência tem que ser o SAMU. Às vezes eles fazem até o transporte, se tiver o enfermeiro, o técnico, né, que for um caso ali que realmente é uma emergência, o SAMU está desativado, a pessoa está morrendo. Aí a gente chama lá o pessoal e eles dão suporte. Mas não é a função dele não, é a função do SAMU. Então, para vocês perceberem, foram lá no posto, né, pedir ajuda. Por quê? É onde tem profissional de saúde. Então tem que entubar, né, se tiver nessas condições. Se houver edema importante de face, orofaringe. Então, primeiramente, paciente que tiver nesse estado aqui, quem vai ter que fazer o atendimento é um suporte avançado. Então vai ter que ter o médico, o enfermeiro e o condutor. Porém, se for aqui em escada, né, daqui que não vem, eu acredito que não vem suporte avançado para cá. Só vem o básico. Eu já liguei várias vezes pro SAMU. Aí falei com o médico da central e ele liga pro SAMU mais próximo. Então, se a gente tá em escada, ele vai ligar pro SAMU de escada. Aí o SAMU tá desativado, ele vai ligar para onde? Aí liga para Primavera. Aí ele sai ligando. Aí a maioria que tá por perto aqui é suporte básico. Então todo mundo tem que saber, né, como fazer, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que vai gostar da área, vai querer ser do SAMU, né? Como a gente já tem ex-alunos agora formados que já estão trabalhando aqui no SAMU de escada, né? Eu não sei de outras cidades aí, mas aqui já tem, se eu não me engano são 2 alunos, ex-alunos nossos, né? E pode ser que aconteça de você ter que resgatar uma pessoa dessa, resgatar não, né? Fazer o atendimento para hospitalar e até mesmo na chegada desse paciente no hospital. C. Avalie se há queimaduras circulares no tórax, nos membros superiores e inferiores e verifique perfusão distal e o aspecto circulatório. Aí oximetria de pulso para ver a saturação, né, e dar o suporte de oxigênio. Avalie traumas associados, né? Então, além da queimadura, pode ter, né, uma fratura ali de um osso, né, uma lesão, né, uma hemorragia, um AVE, um infarto, em várias situações. Ou doenças prévias ou de incapacidades e adote providências imediatas, né, verificar a pressão. O paciente tiver com a pressão alta, corre o risco também de infarto, AVE. Letra E. Exponha a área queimada. E aí eu não sei se vocês já viram SAMU fazendo alguns atendimentos, cortando, né, a roupa, né, do paciente, que é para expor a área afetada. Se for queimadura, aí tem que expor mesmo. Tem que tirar. Agora tem que ter cuidado com a privacidade do paciente, né? Tinha uma dúvida. Se o paciente ele tiver com o corpo 99% queimado. Eu acho que 99% já morreu o paciente, viu? Porque... Mas enfim, se tipo, os membros superiores e inferiores principalmente estiverem afetados, como é que eu faço para verificar a PA pelos monitores? Só a nível hospitalar. Ok. Porque 99% só sobrou o quê? Um fio de cabelo. Aí pro camarada sobreviver é bronca. Pois é, mas foi um modo de falar. Eu quis me referir aos membros, entendeu? Sim, porque tipo, a gente precisa dos membros para poder
verificar? E se tiver comprometido, como é que vai ser feito? Essa era a minha dúvida. É só através daqueles aparelhos, monitor cardíaco, essas coisas. A gente vai ver na UTI, quando a gente estiver dando a disciplina de UTI. Ok. Acesso venoso. Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico e calibroso, mesmo em área queimada. E somente na impossibilidade deste, utilize acesso venoso central, que aqui só o médico pode fazer. Se for uma queimadura leve ali, vai suporte básico. Então você já pega logo um acesso calibroso. Então, quando a gente fala, ó, preferencialmente acesso venoso calibroso, vocês, na cabeça de vocês, vem logo o quê? Que parte? Que local? A parte da região braquial. No braço, né? É. Olha, e se a queimadura for de terceiro, mesmo assim pega o acesso periférico? Pega. Então, independente, né? Mesmo se tiver a área queimada, você... A não ser que o paciente esteja amputado. Ou então esteja... Não tenha afetado a artéria. Aí, se não der, tem outras artérias que dá para pegar, né? Tem a femoral, tem outras artérias, né? Tem os dois braços. Então, se não der em nenhum local, aí vai ser o venoso central e aí é com o médico. Ô, Cássio, quando pega da jugular, é por quê? É porque não, em todos os lugares que a gente mencionou, né? Braço, perna, não deu para pegar. E aí sobe, né? Aí vai pra jugular, né? E central. Sim. Mas aí só o médico, viu? Vocês só podem pegar no braço e na perna. Certo. Instale sonda vesical demora, que é com o enfermeiro, né? Com auxílio do técnico, para o controle de diurese nas queimaduras em área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças. Lógico que se for mais de 20 também vai pegar, né? Profundidade da queimadura. Primeiro grau é superficial, né? Pode ser até uma queimadura solar, afeta somente a epiderme sem formar bolhas. Então formou bolha, já não é primeiro grau. Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias. Isso aqui você já sabe, né? Que a gente já comentou sobre isso. Segundo grau é parcial e superficial e profunda. Afeta a epiderme e parte da derme. Forma bolhas e flictenas. Aí tem aquele aspecto mais amarelado, né? Dependendo do tipo de queimadura. Porque já pegou a parte ali mais baixa lá da epiderme. Superficial, a base da bolha é rosa, úmida e dolorosa. Um detalhe aqui, nunca você estoure a bolha, porque aí se você estourar você está tirando aquela proteção da pele. Então deixe que ela por ela mesmo, com o tempo ela se estoura. Eu sei que dá muita vontade de você estourar, né? Aí você orienta também o paciente não ficar mexendo. Profunda, a base da bolha é branca, seca, indolor e menos dolorosa. A restauração das lesões ocorre em 7 e 21 dias. E a do terceiro grau, a espessura total, afeta a epiderme, derme e estruturas profundas, como o músculo, né? E até chegar no osso. É indolor. É indolor, existe a presença de placa esbranquiçada e enegrecida, né? Ela fica num aspecto ali como se tivesse saindo uma secreção parecida não, né? Que é misturada com sangue e células mortas. Eu acho que lá embaixo tem umas fotos. Se não tiver lá embaixo, lá no slide de clínica médica tem. Mas se vocês quiserem, a gente dá uma passada lá e dá uma olhada.
não reptiliza e é necessário enxertia de pele. Então aí é com o médico, né? Ele vai passar por cirurgia, ele vai fazer enxerto, porque perdeu bastante tecido, né? E aí o corpo ele não se regenera a esse nível. É indicada também para o segundo grau, né? Dependendo, perdeu muito tecido, aí o médico vai e faz um enxerto. A extensão da queimadura, superfície corpórea queimada, né? A regra dos 9, urgência. Aí tem lá na figura 1, que é mais abaixo. A gente vai aplicar a regra dos 9. A superfície palmar do paciente, incluído dedos, representa cerca de 1%, né, dessa superfície. As áreas nobres, queimaduras especiais, os olhos, orelha, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações como ombro, axila, cotovelo, punho, articulação coxo-femoral, joelho e tornozelo e órgãos genitais, bem como queimaduras profundas que atinjam estruturas profundas como osso, músculo, nervo e vasos desvitalizados. Então essas são as estruturas nobres. A Ana Flávia entrou aqui e saiu. Entrou de novo. A regra dos 9. Criança e adulto, né? Então a gente vai aprender a fazer. O cálculo da hidratação. Fórmula Parkland de 2 a 4 ml vezes eu esqueci, ó, é a superfície corpórea vezes o peso. Professor, quem faz isso é o técnico? Não, o técnico só vai fazer o quê? Administrar, né? Então é o médico que vai fazer essa fórmula ou o enfermeiro que estiver ali. Então lembrando, se for um suporte avançado, o técnico não vai estar, porque o técnico só fica em suporte básico, né? Só se ele tiver em nível hospitalar, né? Aí ele vai, o médico vai fazer essa fórmula e vai prescrever, né, o cálculo de hidratação. Nos idosos portadores de insuficiência renal e de insuficiência cardíaca congestiva devem ter seu tratamento iniciado com 2 a 3 ml quilo e necessita observação mais criteriosa quanto ao resultado de diurese. Então ele vai ter lá a sonda vesical de demora e aí o técnico vai ficar anotando o balanço hídrico, né, o que é que ele está ganhando e o que é que ele está perdendo. Use preferencialmente soluções cristalóides, que é o ringue a lactato. Faça a infusão de 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas e 50% nas 16 horas seguintes. Isso vai estar na prescrição médica, certo? Então é só ir de acordo com a prescrição médica. É o médico que vai dizer, né, quanto soro vai ser infundido, de quanto tempo, né? Pode ser de forma verbal, se for na emergência, no primeiro atendimento, ou durante a estadia dele no setor de urgência e emergência, né? Porque tem paciente que passa mais de dias lá no setor, até ser transferido para uma enfermaria, para uma clínica, e aí você fica administrando. Considere as horas a partir da hora da queimadura. Então você tem que saber, vai perguntar lá, né, de que hora foi. Se você receber esse paciente do SAMU, perguntar ao pessoal do SAMU e anotar. Mantenha a diurese entre 0,5. Aqui você só vai, como eu falei, você só vai anotar, né, e aí vai mostrar lá para a enfermeira e para o médico, e ele vai fazer o recálculo, né? Se ele tiver perdendo mais, então ele vai aumentar, e se tiver entrando muito, também ele pode diminuir. No trauma elétrico, mantenha a diurese em torno de 1,5 ml ou até o clareamento da urina,
E aí a gente tem que observar, né, quando for lá verificar a urina, o aspecto, né, porque às vezes o paciente ele pode estar urinando até sangue, né, fica bem escuro a urina dele, que vocês sabem que a urina normal é clara, né, puxando para o amarelo, mas é bem clarinha. Então, quanto mais clara, né, transparente, é melhor. Então, isso quer dizer que o paciente está hidratado. Observe a glicemia nas crianças, nos diabéticos e sempre que necessário, porque como a gente perde célula, a célula também ela queima muito a glicose, então geralmente a glicemia ela baixa muito, e aí se baixar muito corre o risco também de infarto e AVE. Na fase de hidratação, nas 24 horas iniciais, evite o uso de coloide, diurético e drogas vasoativas, né? Aqui o médico vai saber, lógico, né, que é ele que prescreve os medicamentos. Porém, se ele prescrever, né, você, quando for administrar, tem que ter cuidado, porque se você administrar, né, por exemplo, se você administrar uma vasoativa, o que é que vai acontecer? O vaso vai dilatar, né, a pressão vai baixar muito, né, e o paciente pode ter um problema maior. Então tem que ter cuidado se o médico prescrever. Se for no primeiro dia ali, nas primeiras horas, né, aí você vai lá, doutor, olha, faz menos de um dia, né, se eu prescrever esse medicamento, aí ele vai dar uma olhadinha, né, para rever a prescrição dele. Para o tratamento da dor, instale o acesso intravenoso e administre. Já tem instalado, né, que a gente já falou lá em cima, que você vai pegar o acesso, né. Para adultos, é dipirona de 500 mg a 1 grama em injeção endovenoso. Também vai ser prescrito pelo médico. Ou morfina. Tem paciente que mesmo com dipirona, então não sei se alguém já, né, passou por essa situação de ter alguma parte do corpo queimada. Então é uma situação muito dolorosa, que demora muitos dias você sentindo dor, né? Aquela queimação. Então às vezes só com dipirona, né, aumenta ali até 1 grama, mesmo tomando essa dose, dipirona não faz efeito, e aí vai para morfina. Aí morfina 1 ml ou 10 mg diluída em 9 ml de solução fisiológica, considerando cada 1 ml é igual a 1 mg. Administre de 0,5 a 1 mg para cada 10 kg peso. Então geralmente eu não sei aqui nos municípios menores, mas eu acredito que quem faz essa administração é o médico, né? Você pegar ali pro carro, que tem um suporte maior, aí a equipe de enfermagem ela administra tranquilo. Mas como é um medicamento mais forte, né, do que a dipirona, né, muitos médicos preferem ele mesmo administrar. Mas se ele prescrever, você administra, só se você tiver dúvida. Se tiver dúvida, nunca administrei, tem a enfermeira, chama a enfermeira para administrar. Para crianças, dipirona de 15 a 25 mg por quilo endovenoso, ou também a morfina, 10 mg diluída em 9 ml de solução fisiológica, considerando cada 1 ml é 1 mg. Então administre também de acordo com a prescrição, né? Qualquer dúvida, chama a enfermeira. Gravidade da queimadura. As condições que se classificam da queimadura grave: extensão e profundidade maior do que 20% em adultos, extensão e profundidade maior do que 10% em crianças, né?
idade menor de que 3 anos e maior de 65, presença de lesão inalatória, politrauma e doenças prévias associadas. Aí você vai ver se tem diabetes, hipertensão, câncer, HIV, entre outros. Queimadura química, porque a queimadura química, além de queimar o local, ela pode ir para a corrente sanguínea. Então é uma gravidade na parte de queimado. Então, se você viu que é uma queimadura química, então esse paciente ele pode estar com uma gravidade maior. Trauma elétrico, então a queimadura elétrica, eu não sei se vocês já viram alguém que sofreu uma queimadura elétrica grave, né? Não aquele choquezinho ali que é só para lhe acordar. Mas a queimadura elétrica, ela queima de dentro para fora, né? Se for a tensão de 220, que é a nossa tensão que a gente usa, e aí por quê? Pode ter queimado algum órgão interno. Então é uma gravidade se for trauma elétrico. Se for de áreas nobres, que a gente já viu, né? Violência, maus tratos, tentativa de autoextermínio, que é o suicídio, e entre outros. Medidas gerais imediatas e tratamento da ferida. Aí é mais com a gente, né? Além da administração dos medicamentos, a verificação dos sinais vitais, né? Na verdade, o médico ele só participa mais se for caso de parada cardiorrespiratória, para avaliar, ele avalia, faz a prescrição e aí deixa lá com a equipe de enfermagem para administrar. E aí depois que a gente fez isso tudinho, a gente vai diretamente para a ferida, né? Aí é com o técnico de enfermagem, né? Limpe a ferida com água e clorexidina desgermante a 2%. Essa que a gente usa em posto de saúde, né? Que a turma chama de sabão líquido. Na falta desta, use água e sabão neutro. Posicionamento: mantenha elevada a cabeceira da cama do paciente. Quantos centímetros, pessoal? É 30, né? 30 centímetros. Como é o nome dessa posição? Alguém sabe? É Fowler. Posição de Fowler. Pescoços e hiperextensão e membros superiores elevados e abduzidos. E se houver lesão em pilares axilares. Então, independente, né? Agora tem que ver, logicamente, se for a lesão tiver no membro inferior, não dá para ficar dobrando o joelho, né? Mas mesmo assim tem que elevar. Então eleva a cabeceira e eleva a parte dos membros inferiores. Administre toxicoide tetânico para profilaxia, reforço antitetânico. O que é isso, pessoal? A vacina antitetânica. Quem administra é o O técnico de enfermagem, mesmo se ele estiver no hospital. A vacina a gente só encontra em posto, não. Então não sei se vocês já viram lá, tem uma geladeira lá com vacina. Então chegar um queimado lá, vai ter que ser administrado a vacina tetânica para profilaxia. Então muitas vezes o paciente não vai nem saber quando foi que tomou, se faz 5 anos, né? Se já, né? Então para a profilaxia dá o reforço. Administre bloqueador receptor de H2 para a profilaxia da úlcera de estresse. Aí vai ser prescrito pelo médico, né? Aí você vai e administra.
Administre também a heparina subcutânea para profilaxia de trombose. Também é tudo prescrito pelo médico, né? Aí quando você for fazer a limpeza da ferida, aí você já vai administrando. E geralmente é mais de um técnico cuidando, dependendo da porcentagem atingida do corpo, né? Passou de 20%, que é uma área bem extensa do corpo, né? Aí você vai ter muito trabalho. Então geralmente a gente faz com a ajuda de 2 técnicos, né? Administre sulfadiazina de prata, todo mundo conhece, como antimicrobiano tópico. Curativo exposto na fase e no períneo. Então eu não posso, né, dependendo do grau, lógico, né? Eu não posso fechar totalmente o curativo, né? Porque a célula ela precisa de oxigênio também, né? A gente só vai usar o curativo oclusivo em 4 camadas se for uma queimadura mais profunda, de segundo e terceiro grau. Aí o curativo oclusivo em 4 camadas, você vai usar atadura, né, de morinha ou tecido sintético, contendo princípio ativo, sulfadiazina de prata, gás absorvente, gás de queimado, algodão e atadura crepe. Em vários hospitais já vem pronto esse curativo, né? Aí vários hospitais que eu falo é do cabo para cima, viu? De escada para baixo não tem não, é você que tem que fazer. Aí você vai ter que preparar, né? Você vai pegar ali vai fazer 4 camadas, né, de atadura. A gente vai, se tiver o material lá no laboratório, a gente faz. Restrinja o uso de antibiótico sistêmico profilático apenas às queimaduras potencialmente colonizadas e com sinais de infecção local sistêmica. Em outros casos, evite o uso. Aí, lógico que quem vai ver isso aí é o médico, né? Porque só quem passa antibiótico é ele, né? Então ele que vai ver. Você pode até auxiliar, né? Conversar com ele, porque o atendimento é multidisciplinar, né? Não é só o médico que atende o paciente. Evite o uso indiscriminado de corticosteroides por qualquer via, né? Lógico que o médico também vai ter que saber disso. Então é ele que prescreve, né? Porém, se você vê que ele prescreveu muito, que tu está fazendo muito, aí você vai lá e conversa: doutor, a gente já administrou tantos, vai continuar? Aí se ele confirmar, ele que está assinando, né, o que ele está fazendo, o que ele está pedindo ali, né? As queimaduras circunferenciais em tórax podem necessitar de escaratomia para melhorar a expansão da caixa torácica. Aí também o técnico não entra, né? Aí é só com o médico e o enfermeiro. Para a escaratomia de tórax, realiza a incisão em linha axilar anterior, ungida na linha abaixo dos últimos arcos costais. Aqui é com o enfermeiro, como eu falei, né? Então, quando vocês forem estudar, né, aí vocês se lembrem que técnico não faz isso aqui, não. Para a escaratomia de membros superiores e inferiores, realiza incisão nas laterais. Figura 2. Linha de incisão, né, quem vai fazer é o médico, né, e enfermeiro treinado. Lógico que tem muitos enfermeiros que não podem fazer isso. Tem um curso específico. Eu mesmo não posso, mesmo eu tendo o curso de especialista, né, aí vai ser o médico e o enfermeiro que vai fazer. Trauma elétrico. Identifique se o trauma foi por fonte de alta tensão, por corrente alternada ou contínua, e se houver passagem de corrente elétrica com ponto de entrada e saída. Então a primeira coisa que você vai identificar é isso, né? Porque você tem que se proteger, né? E verificar se ainda está tendo corrente ali, né? Se for uma corrente de fonte de alta tensão, né, é menos difícil
ter queimadura de órgão interno, né? Mas porque o paciente, a pessoa, né, que está sofrendo o choque, ele não fica agarrado. Geralmente é uma lapada só. Aí se for corrente contínua ou alternada, aí sim. Então essa informação é muito importante, você identificar, né? Vamos dar uma paradinha, 8h10, tomar uma água, É bom. não é? Tomar um